amigos, minhas amigas, este é um vídeo da série Introdução à Bíblia. Nesse vídeo, eu gostaria de lhes ajudar a compreender duas coisas. Primeiro, em que consiste o fenômeno Bíblia? Segundo, qual é a diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã? Em grego, a palavra livro se diz de duas formas. Biblos significa livro. Mas também existe uma palavra neutra que é biblion. O plural de biblion é ta Bíblia. Daí vem o nosso nome na língua portuguesa, a Bíblia. A Bíblia, portanto, em grego, é um plural, significando como que a Bíblia, de fato, é uma coleção de escritos. Contudo, mesmo este livro sendo uma coleção de escritos, cada livro tem a sua identidade. Cada livro tem a sua peculiaridade, a sua originalidade. Não somente porque cada um tem uma história, nasce num determinado contexto histórico. Cada livro tem um processo de composição que vai desde a tradição oral até o último momento da redação escrita. Cada livro tem um gênero literário, uma maneira de se dizer as coisas. Uns livros são poesia, outros são salmos, outros são evangelhos, outros são cartas. Alguns livros têm gênero apocalíptico, outros gêneros proféticos, outros gêneros sapienciais. São tantas maneiras de se dizerem as coisas. Mas é interessante já se dizer desde o início. Os judeus não chamavam a Bíblia de Bíblia. Eles chamavam esse livro com as iniciais das três partes que o compõem. Tanakh, T de Torá, N de Neviim e K de Ketuvim. Torá significa lei ou instrução. Neviim, os profetas. Ketuvim, os outros escritos. Mas dentro do próprio judaísmo é importante que você tenha clareza de uma coisa. Depois do exílio babilônico, vários judeus, muitos judeus, continuaram morando na Palestina. Esses judeus que moram na Palestina falam hebraico e aramaico, ou ao menos leem hebraico e falam aramaico. E escreveram livros em hebraico e aramaico. Mas aconteceu um fenômeno chamado de diáspora ou dispersão. Havia judeus no Egito, especialmente em Alexandria. Havia judeus na Mesopotâmia, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia, em Roma, colônias judaicas espalhadas por todas as partes do mundo ocidental. E esses judeus da diáspora, que língua falam? O grego. Assim, já começamos a perceber uma diferença. Há judeus que moram na terra da Palestina e que falam aramaico e leem hebraico. Mas há judeus que moram fora da Palestina e falam grego. Já não mais conhecem o hebraico e o aramaico. Dessa forma, começamos então a compreender a complexidade. A Bíblia, para os cristãos, se compõe de duas grandes partes. Uma primeira parte que é chamada de Antigo Testamento e que mais ou menos é comum.
aos cristãos e aos judeus. Mas há uma segunda parte chamada Novo Testamento, que, obviamente, é aceita somente pelos cristãos. Testamento significa aliança. Jesus Cristo, para os cristãos, é o mediador da nova e definitiva aliança. Mas como compreender que a Bíblia tenha sido traduzida muito cedo para o grego? Exatamente por causa do fenômeno do qual falei agora há pouco. Especialmente no Egito, na cidade de Alexandria, havia uma grande colônia judaica que só falava grego, não mais conhecia o hebraico, nem conhecia o aramaico. O que fazer então? Eles então traduziram os livros gregos, traduziram os livros hebraicos para o grego, traduziram os livros aramaicos para o grego. Mas não somente traduziram, eles também acrescentaram 7 livros escritos diretamente em grego. E também acrescentaram fragmentos gregos ao livro de Esther e ao livro de Daniel. Assim, vai surgindo uma Bíblia judaica escrita em hebraico e aramaico para os judeus da Palestina, e uma Bíblia judaica escrita em grego para os judeus da diáspora. Quando surgem as comunidades cristãs, os cristãos imediatamente, exatamente porque eles estavam também espalhados pelo mundo afora, os cristãos assumiram o Antigo Testamento conforme a versão grega. Essa tradução da Bíblia feita em Alexandria, do hebraico e do aramaico para o grego, ela é chamada de 70 ou Septuaginta. É verdade que houve também outras traduções do hebraico e do aramaico para o grego. A tradução de Luciano, de Teodosião, de Símaco e assim por diante. Mas, por enquanto, fiquemos com esta tradução chamada Septuaginta, ou os 70. Assim, a Bíblia cristã assumiu o cânon mais largo. Cânon é a lista dos livros da Bíblia. Os cristãos assumiram o cânon mais largo do Antigo Testamento, com a tradução dos livros do hebraico e do aramaico para o grego, com os 7 livros que foram acrescentados pelos judeus diretamente em grego, e também com os acréscimos ao livro de Daniel e ao livro de Esther. Assim, a Bíblia cristã é composta deste Antigo Testamento traduzido ao grego, mais os 27 livros que compõem o Novo Testamento, já escritos diretamente em grego. Nos próximos vídeos, continuaremos a falar de outros elementos importantes da introdução à Sagrada Escritura. Nos acompanhe.